você não vai aprender todo o idioma apenas escutando música. Oi, Chuchu, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente conversa sobre estudos, principalmente sobre os métodos para você aprender a estudar. E como eu sou trilingue, né, poliglota, eu vou te ensinar um método eficaz para você estudar qualquer idioma. Sim, você ouviu certo, você não vai aprender todo o idioma apenas escutando música. Eu gosto muito de dizer isso porque, infelizmente, na internet a gente tem muitas pessoas dizendo por aí que é possível você aprender inglês com música. É possível você aprender inglês com música, mas você não vai conseguir apenas ou só ouvindo música. Você precisa conciliar com outras ferramentas. Você precisa aprender o inglês da vida real com séries, com filmes, conversando, com gramática, mesmo que você não goste, mesmo que seja pouco, você precisa. Então, não é todo idioma que você apenas ouvindo música você consegue aprender. Por exemplo, se fosse, digamos que você escolheu aprender japonês. É uma escolha bem diferente de aprender um idioma, mas que é totalmente possível você aprender japonês sem você nunca ter ido ao Japão, ou à China, ou qualquer outro lugar que fala japonês, e você querer aprender em casa. Você consegue. Agora, você me dizer que vai conseguir aprender esse idioma apenas escutando música, você não vai conseguir só com a música. É comprovado cientificamente que você precisa viver imerso. E para viver imerso em um idioma, você precisa colocar em coisas do seu dia a dia. É comprovado cientificamente que para você aprender um idioma, você precisa viver imerso naquele idioma. E não necessariamente você precisa ir para aquele país. Você consegue viver imerso dentro da sua casa ou em qualquer outro lugar no seu dia a dia. Então você não vai aprender simplesmente japonês. Eu estou tomando esse exemplo porque japonês é uma língua difícil, no sentido de que é totalmente diferente daquilo que é comum para nós. Então você não consegue apenas ouvindo música aprender o japonês. Pelo fato de que, japonês mandarim, pelo fato de que existem os alfabetos, né? O hiragana, o katakana e o kanji, que são aquelas letras que são formadas dentro do alfabeto japonês e que muitas das vezes, quando você escreve ela de uma forma diferente, escreve não, tipo um desenho mesmo, ela forma uma palavra diferente ou ela forma uma letra. Enfim, você precisa estudar profundamente para você aprender essa escrita. Então, com apenas a música, você não consegue aprender o japonês. Então, por isso que eu estou dizendo a você, você não consegue aprender todo o idioma apenas escutando música. Mas eu quero te ensinar o método que você aprende todos os idiomas. E qual é? É aquele que eu acabei de dizer, o método da imersão. E como que você faz esse método da imersão no seu dia a dia? Você começa a colocar nas coisas que você gosta de fazer. Se você gosta de ler livros, começa a ler histórias, coisas que existem na internet, muita gente não conhece, chamada Slow Histories. São histórias lentas, com imagens, ou como se fossem histórias infantis dentro do YouTube, na qual você aprende outros idiomas. E isso eu ensino lá no meu curso, a incrível ferramenta de idiomas, onde eu te dou as ferramentas e te ensino mais profundamente sobre esse método. Mas eu quero te ensinar que você não precisa apenas entrar no meu curso. Não, aqui no vídeo eu quero realmente te dizer que você consegue aprender esse idioma com coisas do seu dia a dia. Por isso que eu disse, as histórias contam, música conta, gramática conta, escrita conta e fala também. Então, coisas do seu dia, como os livros que você gosta de ler. Começa a ler histórias. Livros ainda não. Depois você avança e começa a ler livros. Depois, escuta música, mas escuta música com uma atividade, no sentido de que você coloca a música e tenta entender o que é que aquela música está falando, ao invés de simplesmente jogar a tradução dentro do Google. Essa é uma forma de você praticar o seu ouvido. A outra forma de você praticar o seu ouvido também é você colocando no YouTube vídeos de pessoas que são criadoras de conteúdo em um determinado país na qual fala o idioma que você está aprendendo. Porque nada melhor do que você aprender com nativos. Então, essa é uma forma também de você praticar o seu ouvido. E do início, você pode colocar legendas, mas ao passar do tempo, mesmo que você não entenda muitas coisas, vá tirando a legenda, porque senão você vai ficar dependente da legenda e não vai conseguir compreender tudo. E vai querer, você só entende lendo. Então é melhor que você tire as legendas para que você comece a praticar o seu ouvido ao passar do tempo. Então, a fala também você consegue praticar com o Gliglish, com o ChatGPT, com inteligência artificial.
você consegue fazer isso, mas você também consegue fazer isso com professores nativos da Inglaterra de graça, sem ser necessariamente por aqueles aplicativos que você precisa pagar para conversar com pessoas. Existe uma forma na qual você consegue conversar com professores, na qual eles estão se formando na licenciatura na Inglaterra e eles precisam mostrar o método deles para alunos. E por causa disso, o Cambridge, ele faz com que os professores deem aulas para alunos de graça, para eles aprimorarem o método de ensino deles e a gente consiga aprender inglês. Por isso, existe essa forma de você aprender conversando com professores nativos de graça, porque é um programa que existe dentro do Cambridge, mas não é algo fácil, que você consegue apenas escrever dentro do Google e abrir. E também não é algo que você se inscreve assim, você precisa mandar um e-mail, um modelo de e-mail, e foi assim que eu tive aulas em grupo com esses professores da Inglaterra. E eu quero te ensinar isso profundamente lá no meu curso, na Incrível Ferramenta de Idiomas, porque lá eu te dou um modelo de e-mail para você poder mandar para esses professores. Além disso, da fala, você ainda precisa estudar gramática. Por mais que você não goste, tem algumas coisas que você precisa aprender na gramática para você aprimorar e melhorar na sua fala. Então, a gramática ela é importante. Não quer dizer que você só vai falar se você souber todas as regras gramaticais. Não, isso não é verdade. Você precisa estudar um pouco de gramática assim que você perceber que tem dificuldades em falar no passado, falar no futuro. Então você precisa estudar um pouco. Não precisa necessariamente saber tudo para falar. Não. Desde o primeiro dia, fale no idioma que você está estudando, porque isso vai fazer com que você destrave a sua fala. Então, sim, esse é o método mais eficaz para você aprender qualquer idioma. E ele funciona com qualquer idioma. Tô falando sério. Ele funciona com o japonês, ele funciona com todos. É assim que poliglotas têm se tornado poliglotas. Foi assim que eu aprendi inglês, foi assim que eu estou aprendendo italiano e foi assim que eu aprendi francês. Mesmo tendo um professor em francês na escola pública, eu aprendi francês dessa forma, porque o professor falava em francês 24 horas. Então, sim, você consegue aprender qualquer idioma com esse método. Mas tem que ser esse método. Não pode ser simplesmente aprender com músicas, aprender só com séries. Não, você tem que fazer um combo de todas as coisas que você faz no seu dia e começar a fazer em inglês, em francês, em japonês, qualquer outro idioma. E assim você vai aprender o idioma da forma correta. Então, resumindo em passo a passo, já que eu já joguei diversas informações e agora você deve estar, assim, atordoado com tanta informação. Vou separar por pontos. Primeiro ponto, você aprende um idioma de verdade colocando ele no seu dia a dia. Segundo ponto, todas as coisas que você gosta de fazer no seu dia a dia, comece a fazer no idioma que você está aprendendo. Assim, você vai aprender o idioma da vida real. Terceira coisa, pratique todas as áreas do idioma. A fala, a leitura, a gramática, o ouvido, tudo. Tudo que você precisa aprender, você tem que praticar nos dias que você determinar na semana. Então, esse vídeo, ele consiste nesses 3 pontos. Foi isso que eu falei. Então, eu espero que realmente isso te ajude. E, pelo menos, tire isso da sua cabeça de que você aprende um idioma apenas com uma coisa. Não, você aprende um idioma com a vida real. É possível. Não precisa ser chato. Precisa só que você coloque no seu dia a dia. Se você quiser saber mais como colocar no dia a dia, me segue lá no Instagram, porque lá eu tenho postado nos stories diariamente como que eu estudo italiano, como você pode melhorar todos os dias para aprender outros idiomas. E se você quiser ter conhecimento mais profundo, eu te convido a entrar na minha incrível ferramenta de idiomas, o meu método, onde eu te ensino como aprender qualquer idioma com imersão. E se inscreve no canal se você não for inscrito. E se você tiver alguma dúvida específica ou não específica, seja uma dúvida sua mesmo para aprender outro idioma, comenta aqui. Vou amar responder, vou amar ler e te responder e talvez até gravar vídeos com essas perguntas. Então é isso. Um beijo e até a próxima.